Esportes Litorânea, sua TV por assinatura e Camaçari TV. Hoje nós vamos falar de medo. De forma específica, vamos falar da importância do medo na nossa vida e de como podemos utilizar este medo como um aliado poderoso para alcançar os nossos objetivos. Eu vou também contar uma história para nossos amigos, porque já recebemos e-mail dizendo conta história, então nas segundas-feiras nós vamos também contar uma história para você. Agora, eu conheço várias pessoas que querem tirar o medo. Talvez você nem vai acreditar, Padre Márcio, eu queria estar sem medo nenhum, eu queria ser corajoso. Preste bem atenção. Pessoas sem medo são inconsequentes. Pessoas sem medo são loucos. Que tem medo preserva a própria vida, porque o medo serve como aquela sentinela, como aquele guardião que nos alerta na hora do perigo. Imagine você, se não tivesse nenhum medo, vai na rua e começa a correr no meio dos carros. Provavelmente vai acabar o dia atropelado. Ou aqueles piores, você vai lá no topo de uma montanha e de repente, como não tem medo de nada, você se joga. O que acontece? Simplesmente você morre. Agora tem vários níveis, tem vários medos, primeiro, e tem vários graus de medo. Tem que ter um medo leve, tem que ter um medo razoável e tem que ter muito medo. Quando esse nível de medo ultrapassa aquela sólida normal, o risco, o perigo é de cair na síndrome de pânico. Mas não é esse aqui o lugar onde hoje nós vamos falar disso, porque se você tiver síndrome do pânico, você precisa contatar um profissional, psicólogo ou psiquiatra, que ajude você a cuidar dessa patologia, porque disso se trata. Eu repito aqui, vou continuar nesses dias dizendo que coaching não cuida a síndrome de pânico. O coach que não seja psicólogo ou psiquiatra não pode ajudar você. Vai encontrar alguém que faz? Vai. Mas isso depende da profissionalidade de cada um de nós. E como em todas as categorias, tem profissionais sérios e outros menos. Então, resumindo, se o seu medo é lá em cima, muito além do normal, de repente você pode desenvolver essa síndrome do pânico, contate um profissional. Pelo contrário, quando o medo ele é controlado, é muito bom. Aquele friozinho na barriga antes de entrar aqui ao vivo, aquele friozinho na barriga que tem um jogador de futebol antes do jogo, antes de chutar um pênalti, aquele friozinho na barriga que tem um executivo ou um dono de empresa antes de uma reunião, que pode significar muito futuro luminoso para a própria empresa. Esse medo nos ajuda de forma incrível. Nos ajuda por quê? Porque nos alerta, nós conseguimos manter mais foco e, sobretudo, conseguimos ter uma performance melhor. Então, vamos parar com essa ideia que só quem não tem medo tem sucesso na vida, porque quem não tem medo provavelmente tem vida curta, e quem não tem medo, se tiver um sucesso, rapidamente perde tudo aquilo que ganhou. Então, medo sim, medo controlado é importante, e é importante para você ter uma vida de qualidade. Agora eu vou contar para nossos amigos uma história e depois vou dizer como fazer desse medo o seu maior aliado para ter sucesso. Essa é a história de um leão e de uma raposa. Os dois, claro, viviam na floresta com muitos outros animais. A raposa, ela gostava de correr na floresta e passar os dias simplesmente curtindo o que acontecia ao redor dela. Um dia, um belo dia, ou não, ela de repente ouve um barulho incrível. Uau! Um estrondo quase. E para. E quando para, ela vê um animal enorme. O que ela faz? Se manda rapidinho, dá uma volta e corre até acabar o fôlego e parar. Vira para trás, não vê ninguém, aí se acalma. Passam alguns dias e a raposa, feliz, cantando, volta de novo no meio da floresta e de novo ouve aquele barulho. Uau! E dessa vez, ela, em vez de virar as costas e fugir, simplesmente ela fica congelada. Não tem reação nenhuma. E o leão, na frente dela, olha também com alguma dúvida de o que está acontecendo. Por que essa raposinha ela não foge? O que está acontecendo hoje? Então, o que faz o leão? Simplesmente ele vai do outro lado. Ele vira e a raposa para lá no local. Demora um bom tempo para ela entender que não tinha mais perigos
Então, depois dessa aventura, a raposa fica mais cuidadosa, mas o outro dia, de novo, aquele som que dava medo. Uau! E a raposa, dessa vez, ela não congela, simplesmente olha nos olhos do leão e vai embora. Vai embora sem correr. Então já a raposa começa a acostumar com esse animal, o rei da floresta, começa a acostumar com esse barulho, mas ainda ela não tem essa confiança. Confiança que encontra um dia. Um dia ela ouve de novo o barulho do leão, esse uau, muito forte, o leão na sua frente, com toda aquela força, aquele esplendor do rei da floresta, e a raposa, toda tremendo, tem a coragem de falar: bom dia, senhor leão, eu sei que você é o rei aqui, mas como é que o senhor está? E o leão, incrivelmente, o leão fica falando com a raposa. Por quê? Porque ninguém, antes daquele dia, falou com ele. Todo mundo na frente dele fugia. O que acontece? Passam os dias, a raposa vai à procura do leão, olha para o leão de longe, começa a conversar com o leão, entende que o leão é um ser muito lindo e começa a apreciar o leão. Passam poucos dias e o leão e a raposa se tornam muitos amigos. Essa é a historinha que nós vamos doar para vocês hoje e vamos lá falar dos medos. Por que eu te contei essa história da raposa e do leão? Porque o leão pode ser qualquer medo que a gente tem. Então, para você começar a utilizar seus medos a seu favor, primeiro tem que identificar todo tipo de medo que você tem. Pegue um tempinho, sente na cadeira mais confortável da sua casa, sente no sofá e pense: o que é que me dá medo? E comece a fazer uma lista. Depois analise os medos mais comuns, mais frequentes. Se pergunte: quando é que aparece esse medo? Quando é que eu dizer, em que circunstância? Em casa, no trabalho, no trânsito, no mercado, onde? Nas reuniões, onde é que aparece esse medo? Segunda pergunta: como é que funciona esse medo comigo? Porque de repente pode ter você pode ter diferentes reações perante esse medo. Pode bloquear, então não consegue nem falar mais. De repente, numa reunião, já pensou o chefe ou o seu superior e você tem muitas boas ideias, mas trava. E se você trava, não pode falar das suas ideias. E se você não pode falar das suas ideias, você dificilmente vai melhorar a sua carreira dentro daquela empresa. Outra pergunta interessante é: como se manifesta em mim esse medo? O medo se manifesta de várias formas. Tem pessoas que fazem mais quando estão com medo, começam a suar. Outras que ficam vermelhas. Outras que começam a tremer. Como se manifesta fisicamente em você esse medo? Quais são as sensações que você sente? Aquele buraco no estômago, aquele frio na barriga que não é só frio, mas é um gelo mesmo. Aquele suor nas costas. Quais são as sensações? Sensações negativas, ai, vai acabar tudo. Meu Deus, e agora eu não sei mais o que dizer. Tá vendo? Já chegou, já era. São todas sensações, sentimentos e pensamentos que tem que analisar. E você pode escrever tudo isso num papel. Porque é fundamental fazer essa... É como o paciente que vai para o médico, para o clínico geral e passa para uma triagem. Faça a triagem dos seus medos. Escreva tudo o que você sente, como se manifesta, quais são as sensações, as ideias, o que acontece com você quando esse medo aparece. Segundo ponto, você se pergunte: esse medo que eu tenho faz sentido na minha vida? Faz sentido eu prejudicar a minha vida por causa desse medo? Eu vou fazer um exemplo muito prático e muito comum. Existem inúmeras pessoas que têm medo de avião, ou seja, têm medo de voar. De repente você é um executivo bom da sua empresa e tem uma proposta para sair de Salvador e ir trabalhar em Madrid, em Milão. Escolha a capital europeia ou mundial onde você gostaria muito de viver. Mas o que acontece? Acontece que você tem que pegar um avião para ir nesses lugares. E aí vai começar a pensar: meu Deus, eu vou pegar o avião, eu vou passar mal, o avião vai cair. E por quê? Porque todos os pensamentos negativos entram na sua cabeça para lhe sabotar. Então, realmente, faz sentido eu ter medo do avião? A resposta provavelmente na hora de sim
Mas veja de forma objetiva. Se pergunte quantos acidentes de avião tem num ano? Quantas pessoas morrem por causa de avião? O que eu posso fazer? Qual é outro meio de transporte para eu daqui de Salvador para Madrid, de Lisboa, Milão, Torino, onde for? Tem navio, mas demora 20, 25 dias provavelmente. Eu não sei bem quanto, porque é um transporte tão incomum do Brasil para a Europa que poucas pessoas utilizam. E depois que você tem a lista, vai ver como é muito mais comum um acidente de carro, é muito mais comum ter problemas que você tem no dia a dia do que aquilo de pegar o seu avião. Aí, quando você tem essa lista de os seus medos, as soluções, dados objetivos, sempre baseado em dados objetivos, se pergunte, faz sentido eu prejudicar minha carreira, acabar com o meu sonho de morar na Europa, porque eu não quero pegar um avião, porque tomei com medo que o avião possa cair e eu falecer num acidente de avião? Provavelmente a resposta 99% vai ser não faz sentido. Então o que eu posso fazer para controlar esse medo? Pode ir no seu médico, pode perguntar a alguma pessoa que já venceu esse medo. De repente pode simplesmente tomar um tranquilante, algo que deixe você mais à vontade na hora de pegar o avião para dormir durante a viagem. Tem inúmeras estratégias para você enfrentar o seu voo. É claro que eu estou falando do medo de avião, mas pode ser qualquer medo que atrapalhe a sua vida. Relação pessoal, com você mesmo, um medo que gera insegurança, medo de falar em público, outro medo muito comum. Uma relação familiar, um medo que pode realmente acabar com o seu relacionamento, esposo, esposa, namorado, namorada, e o medo na área profissional, porque você sabe que, sobretudo na área profissional, o que você não faz, tem 10, 15, 20 pessoas atrás de você que podem fazer igual, da mesma forma que você sabe fazer. Então, uma vez que você entende que não faz sentido esse medo, uma vez que primeiro você identificou, entendeu que não faz sentido, vai começar a desafiar suas crenças. E aqui falamos muito, crença é o que você acredita. Valor é o que é importante para você. Quando você tem um medo, muitas vezes ele tem a origem baseada em alguma crença, algo que você acredita que seja uma verdade, mas verdade não é. É a sua verdade. E se não for um fato concreto, um fato real, e for a sua verdade, você tem todo o poder para modificar essa verdade. Voltando ao avião. Avião é perigoso porque avião pode cair. Tudo bem. E modificar essa crença com avião é um meio de transporte seguro, porém, de vez em quando pode acontecer algum acidente. Mesmo assim, são bem inferiores aos acidentes de avião em comparação aos acidentes de carros. Eu acredito que formulando e remodelando esse medo dessa forma, você vai ter muita mais coragem para pegar o seu avião e concretizar o seu sonho. Isto que estou falando do avião, repito, vale para qualquer tipo de medo. Desmonte mesmo, brinque com o seu medo, separe os fatos daquilo que você acredita, modifique suas crenças e coloque algo positivo. Sempre procure ter um pensamento positivo baseado sobre aquela crença, porque se você começa a pensar negativamente, só vai alimentar e vai reconstruir outra crença que pode lhe limitar. Então, resumindo, o medo na nossa vida é fundamental porque nos permite a sobrevivência. Quando o medo é extremamente alto, que gera síndrome de pânico, é bom, aliás, é útil e aconselhável contatar um profissional sério, psicólogo, psiquiatra. Quando o medo é bem controlado, curta. Eu digo sim, curta até aquele momento, aquele friozinho na barriga, porque é aquele friozinho na barriga que deixa você mais concentrado para falar o certo no programa, para fazer a escolha certa numa reunião de trabalho, para chutar aquele pênalti e marcar o seu gol e levar o time ao sucesso. E como é que você torna esse medo um seu aliado? Primeiro, o identifica, faz aquela lista que falamos, faz a triagem do seu medo. Segundo,
pergunta: esse medo faz sentido para mim? Provavelmente não faz, e no momento que não faz, você substitui a crença sobre o qual se baseia esse medo para uma crença que pode lhe fortalecer, e esse medo, de repente, ele vai sempre existir, sempre, mas é aquele medo, aquele friozinho pequenininho que ajuda você a pegar o avião com sorriso, com entusiasmo, porque lá na frente tem muitas mais coisas lindas que esperam você.